falar alguma coisa extra, né? E depois eu talvez fale alguma das experiências que eu e Regiane estamos tendo aqui, né? Amém. Depois de uma conversa muito séria com Paulo Edson e Ronaldo, né? E eles desestruturaram muitas coisas que estavam estruturadas na minha vida e na vida de Regiane, né? Para o bem, para melhor, né? Quebraram muito paradigma nas outras vezes que a gente se encontrou, né? Lá em Aracaju. E foi maravilhoso, porque o Papai do Céu está trabalhando muito no meu coração, no coração de Regiane, em relação a tudo que foi conversado lá, Paulo Edson. Com o Ronaldo, com você, né? Uma nova visão, algo diferente que mexeu muito nas estruturas da gente aqui, né? Então, a gente ainda está digerindo muita coisa, orando, buscando, né? E às vezes eu me levanto de madrugada, fico orando e pedindo ao Papai do Céu que ele possa trazer essa realidade do reino dele para as nossas vidas, né? Mas foi maravilhoso, né? Tudo que vem acontecendo, todas essas transformações, né? O crescimento que a gente está tendo, né? E a única coisa que a gente tem que estar é aberto para novas coisas, né? E não está fechado para as coisas antigas também, né? Porque tudo foi uma base. Tudo que a gente viveu e conviveu é a base para o que a gente está vivendo hoje, né? Então, se não tivéssemos passado por tudo aquilo, hoje a gente não estaria aqui, hoje, né? Nessa comunhão maravilhosa, né? Como o Paulo Edson falou, a gente às vezes não participa uma semana e já fica com saudade e sentindo a falta de tudo, né? Mas é muito importante. A gente, como é que eu poderia dizer? Está aberto, com a mente aberta para as coisas novas que eu creio que o Leão vai trazer para as nossas vidas. Está trazendo, né? E a gente tem que, talvez, desapegar de muitas coisas do passado, né? E deixar para trás para poder prosseguir para um futuro diferente em relação a isso, né? Então, glórias a Cristo Jesus por isso, né? Na volta para Recife, eu e Regiane, a gente saiu de Aracaju com o Ronaldo e fomos deixar ele em Recife, foi pegar um voo, né? E Paulo Edson pegou o voo lá de Aracaju mesmo, né? Só que nessa volta para o Recife, olha, só fiz apanhar, viu, Paulo Edson? Foi da sede de Aracaju até Recife. Se eu tivesse dirigido, eu tinha parado o carro e mandado o Ronaldo descer. Desça e vai andando. Me bateu de lá de Aracaju até Recife. E eu que não era fraquinho, não, era pancada forte. Eu digo, Ronaldo. Eu pensei que tinha hora, eu disse, não, agora ele vai ter pena de mim, né? Vai passar a mão na minha cabeça, vai dizer, Paulo, estou com pena de você. O quê? Você está errado, você está errado. Mas, Ronaldo, é você que está errado, você tem que ver, reconhecer que o erro está em você. Rapaz, me defendeu dessa vez. E pior que, se eu tivesse dirigido, eu tinha mandado ele descer mesmo. Desça, vai andando, que eu não aguento para você. Não. Mas foi muito bom, porque ele abriu um leque na minha mente, né? Às vezes a gente fica muito fechado em si, né? E dou glórias a Deus pela vida dele de Paulo Edson, porque eles puderam implantar essa semente no meu coração, né? De eu ter uma nova visão e ver diferente, né? Às vezes a gente está muito preso aos nossos dignos, aquelas coisas que a gente faz do dia a dia, né? E não percebe que Deus é dinâmico, que Ele muda as coisas, que Ele traz coisas novas, né? Então, estou tendo experiências novas, né? Eu tenho um período que agora que eu chamo de intimidade com Cristo Jesus, né? Eu falo, vou para a minha intimidade com Cristo Jesus. O que é isso, né? Eu vou começar a perguntar coisas a Ele que eu não sei e quero saber e quero que Ele me responda, né? E nessas minhas intimidades com Cristo Jesus, Ele confirmou tudo que foi falado da mordomia, né? Que Ronaldo fala muito, foi o que a gente conversou lá em Aracaju sobre a mordomia, sobre o que é bênção sobre a minha vida e o que é bênção sobre a vida dos meus filhos, né? E sobre a mordomia. Foi 3 assuntos que a gente conversou bastante, né? E abriu muito a minha mente, né? Eu e Regiane, até hoje de manhã, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a mordomia, sobre o que é bênção sobre a minha vida, o que é bênção sobre a vida dos meus filhos, né?
e o que é bênção sobre o corpo de Cristo. Né? São coisas diferentes, né? Que eu achava que era uma coisa só, e eu misturava e não sabia discernir, né? Nessas conversas com o Paulo Edson e com o Ronaldo lá, a primeira noite quase que eu não consegui dormir, né? Depois que a gente jantou, que eles conversaram isso, eu fiquei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado ou eu estou errado, né? E fui orar, e Deus colocou no meu coração. E hoje eu estou super feliz por tudo que foi conversado, porque eu estou absorvendo isso, né? E estou conseguindo ver essa diferença, né? Do que é que o pai tem para mim, o que é que o pai tem para os meus filhos, o que é que o pai tem para o reino dele, né? E se realmente eu estou sendo achado fiel nessa mordomia que o pai está colocando em nossas vidas, né? E eu quero muito isso. Hoje eu e a Regiane estava conversando comigo disso, e a gente deseja muito que o pai nos ache fiel na mordomia que ele está nos dando, né? Como o Sam falou agora, achei maravilhoso. O Sam falou, né? Puxa, existe só um povo, né? E nós temos que levar essa palavra para os judeus. Puxa, isso já é uma realidade. Logo no começo, isso era tão estranho para a gente, né? A gente falava disso, era muito estranho. Puxa vida, é tão estranho isso. Hoje é uma coisa simples e uma realidade em nossos corações, porque o Pai vem trabalhando isso nas nossas mentes e transformando as nossas mentes em relação a muita coisa que a gente tinha já os preconceitos já feitos em relação a essas ideias, né? Então, foi maravilhoso, né? E de sexta para cá, eu tive uma conversa na minha intimidade com Jesus, né? Primeiro foi, de vez em quando, à noite eu acordo, né? E a gente está dormindo, eu futuco ela para conversar com ela, né? Quando ela não está muito cansada, ela acorda e conversa um pouquinho comigo. Quando não, ela nem responde. Finge que está dormindo para que eu não mexa mais com ela, né? Eu dormi. Aí, de sexta para... Não, de quinta para sexta eu futuquei ela, né? Jane. E aí ela respondeu, pronto. Quando ela responde, eu não deixo ela ficar quieta mais. E uma das perguntas que eu perguntei para ela foi se ela me amava, né? Eu sempre gosto de perguntar isso a ela e gosto de ouvir ela responder, né? Eu já sei a resposta, mas eu gosto de escutar. E aí eu fui mais ousado nessa noite, eu perguntei a ela se alguma vez ela já tinha pensado em desistir de mim, né? Eu achava que a resposta seria não, nunca pensei, né? Ela disse, não, só 2 vezes. Eu digo, puxa vida, 2... Me desestruturou. Eu digo, foi pior do que conversar com o Paulo Edson e o Ronaldo. 2 vezes, eu digo, meu Deus, eu deve ter feito coisa muito, muito difícil, né? Quando ela contou, eu realmente reconheci. Eu fui, realmente, não sabia, mas foi difícil, realmente, ela ter superado. Ela só pensou, não foi, mas não saiu. Não! E quando eu pensava, eu saía, ia embora para casa da minha mãe. Eita! Mas ela não fez... E ele que fosse atrás de mim, se quisesse eu de volta. Ela nem podia sair, Maludico, que eu estava com a chave da porta e não deixava. Mas eu esperava quando ele saía de casa, viajava, porque agora é minha hora. Desaparecia. Irmão Benedito teve muita paciência, viu, Maludico? Paciência de Jó. Aí, depois disso, foi que até eu postei aí para vocês, né? Quando a gente conversou, eu não achei ruim, e foi até bom, porque eu descobri que naquela época eu tinha cometido um erro que eu achava que, para mim, tinha sido uma coisa tão simples, né? Vocês não parece que não tem nada. Magoou a gente, o que foi que eu fiz? Na cara da Lisa. Não fiz nada. Mas, irmão Ludia, a gente está dizendo que é desse jeito. Mas, se vocês não dizem que estão magoados, como é que a gente vai descobrir, né? Aí, depois disso, né, ela conseguiu dormir, porque eu deixei ela em paz, né? Depois de uma resposta dessa, eu fui analisar o que é que meus erros, né? Aí fui conversar com Cristo Jesus, né? Eu perguntei ele, que Jesus, alguma vez tu já pensasse em desistir de mim também? Ou... Né? Fiquei nessa também, né? Puxa vida, será que ele também alguma vez pensou em desistir de mim, né? E a resposta foi que não. Né? Não, eu nunca disse. Não,
Eu nunca desisti. Você é que desistiu de estar comigo. Eu disse, como? Toda vez que você erra e acha que, pelo seu erro, você tem que se afastar de mim, ou eu não mereço mais estar em comunhão comigo, isso faz com que você queira se afastar, né? Aí foi por isso que eu até postei esse textozinho, né? Que foi o que ele falou para mim. Ele não está triste comigo, apesar dos meus erros, né? Apesar de eu não saber discernir entre bênção minha, bênção dos meus filhos, bênção do corpo de Cristo, e hoje eu estou aprendendo isso, né? Mas ele não está triste por isso comigo, nem está decepcionado, né? Ele diz que simplesmente ama, né? Simplesmente eu te amo. E, puxa, aquilo me fez quase chorar, né? As lágrimas vêm e é muito bom ter essa intimidade com ele e é muito bom quando ele consegue responder a esses questionamentos meus, né? Então, foi tremendo isso. Ele disse que não só com a gente, mas o próprio corpo, ele não está decepcionado com o corpo dele, ele não está decepcionado conosco pelos nossos erros ou por aquilo que a gente ainda não alcançou, né? Mas ele está muito feliz por tudo que a gente já alcançou nele, né? Então, isso para mim foi fantástico, né? Então, eu estou chamando esses momentos de intimidade com Cristo Jesus, né? De intimidade com Ele. E é muito bom porque muitos dos meus questionamentos ele consegue responder, outros eu ainda não tive resposta, mas continuo perguntando, né? Você não conseguiu ouvir, cara. Eu não consegui ouvir ainda, a gente está falando. Realmente eu não consegui ouvir, mas a resposta ele já me deu, né? Já está lá, eu só não estou vendo, né? Mas é isso. Então, esses 15 dias foi de um turbilhão de coisas na minha vida e eu tive que mudar muitos conceitos, muitas ideias que eu tinha já pré-determinadas, né? E eu estou dando glória a Cristo Jesus, glória ao Pai, porque Ele está conseguindo mudar a minha mente, né? E porque eu estou conseguindo ter o coração aberto e a mente aberta para que Ele venha com essas mudanças, né? E eu estou dizendo, estou aberto, Cristo Jesus, pode vir e dar pancada e mostrar, e essas pancadas vão ser para o meu bem, né? Então, é fantástico. Tudo que aconteceu de 15 dias para cá, é incrível como um período tão curto de tempo Deus consegue desestruturar e reestruturar tantas coisas na vida da gente, né? Principalmente na minha vida. Então, só dar glórias a Cristo Jesus por isso, né? Então, estou maravilhado com tudo que está acontecendo, né? E estou crendo muito por 2025, né? Tudo que a gente vai fazer. E eu sabia que depois daquele encontro em Paipinti, né? Agora eu aprendi a dizer o nome. Eu sabia que eu não poderia voltar mais do jeito que era. Antes do encontro, eu já sabia que o Pai ia fazer coisas grandiosas em nossas vidas, né? E eu creio que ele fez, está fazendo e vai continuar fazendo, né? Trazendo essas transformações nos nossos corações. Né? Essa pergunta que você fez a Rejane, precisa trazê-las também a seus filhos. Hoje os filhos estão questionando muito, pais. É importante perguntar se é o pai que eles gostariam de ter. Por quê? Quais são os problemas que acha que não é um pai, que acha que não é um pai presente? Para que eles também se exponham seus pensamentos e do que sentem, para que haja uma comunhão, um momento de perdão, de entendimento, para se relacionar melhor. Porque está faltando muito falta de relacionamento entre pai e filho. É verdade, Manudinha. Eu vejo meus netos, de vez em quando eles estão reclamando do pai que tem e tal, e da mãe que teve. Eu digo, não, tudo acontece dentro do plano de Deus. Se erraram, caíram fora. Eu gosto de mostrar que Deus tinha um plano tão lindo no Éden para Adão e Eva, mas eles não souberam aproveitar o plano que Deus tinha para eles. Por isso, isso e isso. Então, por que acontece na família? Por falta de obediência de um lado e do outro. Por isso, para que os filhos e tirem as mágoas. Porque, no caso de pais e filhos que estão sempre juntos,
é menos difícil. Mas para quem de pais separados, então, eles ouvem o lado da mãe e ouvem o lado do pai. E aí eles têm que conversar, ver o entendimento para poder o relacionamento melhorar. Né? É verdade, mano. Mas isso é tudo, acho que a gente começa hoje a refletir, a gente reflete tanto Cristo Jesus, irmã Lulinha, que para mim está até mais fácil com relação aos meus filhos, né, hoje, do que quando eles eram menores, né? E eu acho que Cristo Jesus vai transformando isso em nossas vidas, né? A experiência de ser avô, como Paulo Edson, Valéria, como Anselmo, que já é avô, né? Ronaldo, deve ser fantástico, porque isso, a gente tendo esse amor de Cristo Jesus, a gente vai transformar isso para os nossos netos e eles vão receber isso e passar para os pais deles também, né? O Manuel também, que já é avô. Desculpa, Manuel, esqueci você. Viu seu coraçãozinho aí? Então, é isso. Então, basicamente é isso. Eu não falei muito esses dias no WhatsApp, né? Porque não sei como é que vai ser daqui para frente, mas estou nesse processo de reformulação da mente, né? Transformação da mente e estou absorvendo muitas coisas que Cristo Jesus está trazendo para o meu coração, né? Tá, umas coisas particulares, outras para o corpo de Cristo mesmo, né? Mas sempre com esse coração aberto, né?